Fala galera, e no Internacional, o presidente Alessandro Barcelos, antes mesmo do sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, ele foi questionado sobre Oscar. E numa entrevista que concedeu ao portal GE. Globo, ele sim confirmou o início de uma aproximação com um meia brasileiro que está no futebol chinês. E todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, o presidente Alessandro Barcelos esteve no sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana ontem na sede da Conmebol no Paraguai, sorteio este que definiu os adversários colorados na competição continental, que serão, na primeira fase, o Delfim do Equador, o Belgrano da Argentina e o Real Tomayapo da Bolívia. E antes mesmo do sorteio, o presidente Alessandro Barcelos, ele falou sobre Oscar. Mas antes, até para a gente contextualizar direitinho, Eduardo Cudê, após a vitória diante do São Luís de Juí por 3-0, ele confirmou que... E aliás, foi uma pergunta que ninguém... e uma resposta que ninguém esperava do Cudê naquele momento, que disse que o jogador que ele gostaria de ter em Porto Alegre atuando no Internacional era o Oscar, e que contatos dele frequentes com Giuliano Bertolucci, o seu empresário, que é o mesmo do Thiago Maia, eles aconteciam aí muitas e muitas vezes. O Cudê chegou a falar que o Giuliano Bertolucci não devia aguentar mais ele, de tanto que incomodava para saber a situação do Oscar. Depois, diante do tamanho e da forma como se colocou isso e da grande repercussão que teve, o Cudê depois deu uma desconversada após a classificação diante do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, dizendo que era apenas uma brincadeira. Mas Alessandro Barcelos, ele sim confirmou que o Inter, ele monitora os passos de Oscar. Abre aspas para Alessandro Barcelos. Passou pelo Inter e deixou saudades, deixou as portas abertas, um apreço muito grande. Sempre monitoramos este tipo de jogador, pela proximidade com o clube e qualidade, mas ainda é inicial. O contrato dele termina em novembro. Não sei se renovará. Tem tempo. É um jogador que buscamos saber a situação e o desejo. Se existir possibilidade, tentaremos contar com ele. Ainda não podemos tirar alguma conclusão, fecha aspas. Este foi o presidente Alessandro Barcelos falando sobre o Oscar. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do dia 31 de maio, 6 meses antes de terminar o seu vínculo com o Xangai Port da China. Mas eu reitero aqui a informação que tenho de que um negócio com o Oscar para o futebol brasileiro, seja para o Internacional e seja para qualquer outro clube, vai depender única e exclusivamente do jogador. Por que que eu falo isso? Porque o Oscar, na China, ele recebe um salário aproximado de 2 milhões de euros, aproximadamente 10 milhões de reais. É um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Então, se o Oscar ele não aceitar reduzir o seu valor que ele recebe no futebol chinês, não há negócio nem com o Inter, nem com o Flamengo, nem com o Palmeiras, nem com qualquer clube brasileiro, porque ninguém no Brasil tem condição de pagar o que o Oscar recebe lá na China. Então, se já a partir da premissa e o Oscar entender que vai receber um valor muito inferior no futebol brasileiro, aí sim pode ter uma negociação. E o Inter e o Oscar principalmente tem um carinho muito grande por Porto Alegre,
até porque um atleta que marcou bastante com a camisa colorada, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Não te esquece, Dupla Grenal é aqui.